Edição às 10 na TSF com o Nicolau Fernandes. Sucedem-se os problemas na saúde pública na região. Agora, em vez de 2 mamógrafos estarem avariados, um no Campo da Barca, no Centro Dr. Agostinho Cardoso, outro no Hospital do Funchal. O Diário dá conta que a situação mais preocupante é o do hospital, pois permite realizar biópsias por estereotaxia. É uma técnica que permite colocar uma marca, uma espécie de um arpão, de modo a que o cirurgião saiba exatamente que parte do organismo tem de ser removida. Ora, o aparelho em causa não funciona já há 40 dias. 45 doentes com carcinoma aguardam pelos exames, o que pode ter consequências trágicas, dado que é uma luta contra o tempo. O Diário dá ainda conta que os arpões necessários a esta técnica também estiveram em falta, o que provocou o adiamento dos tratamentos clínicos, com consequências idênticas para os pacientes. O aparelho em causa custa entre 30 a 40 mil euros. A avaria já foi detectada em abril e deve ficar resolvida agora dentro de 1 ou 2 semanas. Quanto ao aparelho do Centro Dr. Agostinho Cardoso, está avariado há 1 semana. O Sazaram, ao Diário, já garantiu que a situação está a ser resolvida. Aguarda apenas a vinda de técnicos à Madeira. Os utentes foram, entretanto, informados desta situação e esperam nova marcação. O Serviço Público de Saúde diz ainda que tem encetado todos os esforços de modo a minimizar os constrangimentos causados e, em caso de dúvida, pede aos doentes que procurem o médico assistente. A aposta na diplomacia económica dos secretários regionais, o das Finanças e o da Economia, assim como Francisco Costa, do Centro Internacional de Negócios da Madeira, estiveram reunidos na Embaixada da China em Lisboa. Foram falar das oportunidades de investimento na Madeira a cerca de 2 dezenas de banqueiros de Macau. É uma iniciativa do embaixador da China em Portugal, depois de uma visita que efetuou à região. O secretário da Economia diz que foram apresentadas as vantagens competitivas do Centro Internacional de Negócios. Eduardo Jesus constatou um grande interesse por parte de alguns bancos a atuarem em Portugal, incluindo na Madeira. Foi possível apresentar a Madeira sob o ponto de vista económico, coube o Secretário Regional da Economia o fazer, o Secretário Regional das Finanças também presente, falou sobre a situação financeira da região, da evolução que tem tido e das perspectivas que existem, e o Dr. Francisco Costa, como Presidente da SDM, teve também a oportunidade de apresentar e identificar as vantagens competitivas que tem o Centro Internacional de Negócios da Madeira no panorama mundial, como instrumento de grande importância económica para a Madeira, para a política económica da Madeira, e fazendo ver aos banqueiros que ali estavam, como eu referi, eram 20, acompanhados ainda de outros empresários também a atuar no mercado de Macau, sobre as oportunidades que existia de basear operações aqui na Madeira, utilizando exatamente as facilidades do Centro Internacional de Negócios. Por outro lado, tivemos ainda a oportunidade de constatar o grande interesse que existe da parte deste conjunto de bancos em atuar no território nacional e na Madeira em especial. Interesse esse que correspondeu exatamente a um rep lançado por nós, no sentido de se organizar uma vinda à Madeira dos mesmos e proporcionar um mercado maior ao mercado regional, procurando identificar e concretizar as oportunidades que daí advieram. O secretário da Economia diz que o objetivo é cativar investimento estrangeiro, especialmente quando novas portas se abrem entre Portugal e a China, e a Madeira também pode aproveitar essas oportunidades. Este é um trabalho que está sendo feito e, acima de tudo, está a ser concretizado com vista à abertura da Madeira ao exterior e à captação de interesses e de investimentos diretos estrangeiros para cá, e simultaneamente visando também a abertura de portas para a exportação de bens e serviços da Madeira. Acontece também numa altura em que Portugal estabelece a primeira ligação aérea direta da China para o país, procurando trazer uma grande afluência de turistas, e naturalmente que a Madeira aqui também tem um posicionamento muito específico, procurando tirar partido dessa mesma ligação, uma vez que a partir do momento que estão já em território continental, estão a cerca de 1h30 de chegar aqui à Madeira, sendo o território da Madeira
Reunindo o território da Madeira um conjunto de características que são muito apreciadas pela população chinesa, daí que há aqui também uma expectativa grande relativamente a essa oportunidade. A Madeira promove-se junto a banqueiros de Macau. O objetivo é divulgar as oportunidades de investimento na região. Um morto e 9 feridos ligeiros é o balanço de 50 acidentes registados esta semana na Madeira. Acidentes registados pela Polícia de Segurança Pública nas estradas da região. De acordo com uma nota da PSP, o Concelho do Funchal foi o território onde se verificaram mais ocorrências, cerca de 30, seguido do município de Santa Cruz. A informação refere ainda que, em termos de classificação do tipo de acidentes, 38 foram colisões, tendo ocorrido 9 despistes e 1 atropelamento. E hoje assinala-se o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. O Presidente da República distingue, neste 10 de junho, 2 personalidades da Madeira e uma associação centenária, numa cerimónia que vai decorrer daqui a pouco no Palácio de São Lourenço. Isabel Freitas Vieira. À cardiologista Maria Isabel Mendonça será atribuído o grau de Comendadora da Ordem de Mérito. A médica, conhecida pelo seu percurso profissional, também foi investigadora principal em diversos ensaios clínicos e projetos de investigação internacionais. Foi premiada por trabalhos desenvolvidos e apresentados em jornadas médicas e encontros da especialidade. Maria Isabel Mendonça foi desde 2006 diretora do Centro de Investigação do Serviço Regional de Saúde da Madeira, tendo o atual Governo Regional deliberado a 17 de abril deste ano que este passasse a ter o seu nome. Outra personalidade madeirense homenageada é o Padre João Vieira. Será atribuído o grau de Comendador da Ordem da Instrução Pública, insígnia que distingue os altos serviços prestados na educação e no ensino. O sacerdote chegou à Madeira em 1958 e lecionou matemática na Escola Salesiana de Artes e Ofícios, estabelecida no Funchal desde 1950. A condecoração reconhece o profundo humanismo que sempre caracterizou a sua atividade, a par das elevadas qualidades de pedagogo, reconhecidos por sucessivas gerações de alunos. À Associação de Futebol da Madeira será atribuído o título de membro honorário da Ordem do Mérito. Esta associação centenária foi fundada em 1916. A distinção realça o seu papel no domínio da promoção do desporto na juventude, na descentralização da prática do futebol amador em todos os concelhos da região. Também tem conseguido apoiar os clubes e atletas madeirenses para que atinjam níveis competitivos de excelência, lê-se ainda na nota enviada pelo gabinete de Irineu Barreto, onde também é referido que a Associação de Futebol da Madeira tem 44 clubes filiados e um total de 5.300 atletas praticantes em todos os escalões de futebol amador, masculino e feminino e futsal. As homenagens a 2 personalidades, também à Associação de Futebol da Madeira, insígnias que vão ser entregues pelo representante da República no Palácio de São Lourenço. O Congresso do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público vai realizar-se na Madeira em fevereiro do ano que vem e conta com a presença de cerca de 300 congressistas nacionais e internacionais. O presidente do sindicato, António Ventinhas, que se encontra de visita à região, realçou que o Congresso é um evento de cariz internacional, com a presença de oradores de referência e representantes de diversas instituições mundiais. O sindicalista reuniu-se no Funchal com o secretário dos Assuntos Parlamentares Europeus, Sérgio Marques, e depois foi recebido pelo representante da República, Irineu Barreto, sendo esta a última etapa da deslocação à Madeira. O dirigente sindical reconheceu que muitas vezes as intervenções e as decisões na área da justiça ficam centralizadas em Lisboa. E entrou em funcionamento o Gabinete de Apoio aos Venezuelanos que regressam à Madeira. O novo serviço, que funciona no Palácio do Governo, na Avenida Zarco, é liderado por Gonçalo Santos e abriu já ao público. Este espaço está preparado para dar apoio logístico aos venezuelanos e lusodescendentes que tenham regressado à Madeira. O Ministro dos Negócios Estrangeiros reafirmou que há planos de contingência para a Venezuela, mas que, para já, basta estar preparado e apoiar os imigrantes que regressam ao país. Augusto Santos Silva reiterou esta ideia, indicando que o Governo da República está a trabalhar em colaboração com o Governo da Madeira, de onde são oriundos muitos portugueses residentes na Venezuela. Até agora não há nenhuma razão para que nós precisemos de fazer qualquer outra coisa que não seja estarmos preparados e apoiarmos aqueles que já são muitos, que já regressaram a Portugal. Desse ponto de vista, o Governo Regional da Madeira e o Governo da República têm colaborado estreitamente porque, com uma maioria da
comunidade portuguesa que vive na Venezuela é de origem madeirense, também é à região autónoma da Madeira que têm chegado hoje, dizem as autoridades madeirenses, quase mais de 3.000 pessoas que estão a regressar da Venezuela. Um número elevado de imigrantes madeirenses que estão na Venezuela, que precisam de apoio, que, conforme diz o Ministro Augusto Santos Silva, está a ser equacionado esse apoio entre as autoridades nacionais e também da região. E, mais uma vez, se acertou a necessidade de os dois serviços da Segurança Social e as respectivas tutelas trabalharem conjuntamente, porque neste momento nós temos a principal frente em que temos de trabalhar, e estamos a trabalhar, é justamente no acolhimento desses já milhares de portugueses ou luso-venezuelanos que estão a regressar a Portugal. Declarações de Augusto Santos Silva, a agência Lusa, dando conta assim do que está a ser feito, de modo a garantir apoios aos que regressam a Portugal, em particular à Madeira, de imigrantes que escolheram a Venezuela, um país onde a violência continua. A oposição a Nicolás Maduro afirmou que uma pessoa morreu e mais de 200 ficaram feridas esta semana em diferentes localidades de Caracas. O secretário-geral da Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos, marca presença na Feira das Sopas da freguesia de Boaventura, no concelho de São Vicente, uma iniciativa que decorre este fim de semana na Boaventura. Este evento vai já na 15ª edição e é organizado pela Casa do Povo da Boaventura. O programa inclui animação musical, um despique de gente antiga e também atividades físicas. A origem do leite, do queijo, requeijão, iogurte, manteiga ou nata vai ser obrigatória nos rótulos a partir do dia 1 do mês que vem. De acordo com o diploma já publicado, passa a ser obrigatório informar o consumidor sobre os países da ordenha e da transformação daqueles produtos. O novo regime da composição, rotulagem e comercialização do leite e derivados foi publicado em Diário da República e especifica ainda que o leite com origem nos Açores e na Madeira pode, opcionalmente, ter também o nome da região e seguir à menção do nome do país. Os alunos da Escola Bartolomeu Prestrelo receberam um kit do projeto denominado Descubra a Madeira Turismo na Escola. Esta foi a primeira entrega de material de um projeto que é dirigido especialmente ao primeiro e segundo ciclos do ensino básico, uma iniciativa que deve envolver cerca de 16.000 alunos. O secretário da Economia e Turismo diz que nenhum destino turístico se pode afirmar se não servir a população local. Eduardo Jesus considera que cada residente também pode ser turista na Madeira e, conhecendo melhor, acolhe melhor quem nos visita. Sendo cada um de nós melhor formado no que diz respeito ao nosso território, à nossa história, à nossa cultura, ao fim e ao cabo aquilo que nós utilizamos para promover o turismo, também somos cada um de nós melhores agentes para transmitir e para aprofundar esta atividade económica que é muito importante aqui para a Madeira. O projeto, que é um projeto que está enquadrado numa lógica que foi reconhecida pela Organização Mundial de Turismo, contempla material escolar, que são estas mochilas que são entregues aos alunos, que têm os tojos, canetas, lápis, borracha, uma régua, mas tem também algum conteúdo que é em termos de conhecimento. Tem um passaporte cultural que podem visitar os museus que estão sobre a responsabilidade da Direção Regional de Cultura, onde podem carimbar esse mesmo passaporte sempre que lá vão e podem frequentar a oferta que existe em termos educativa em cada um desses museus. Existe também um livro para colorir. Um livro que relata os principais acontecimentos da história da Madeira, num kit que pode significar uma aventura de descoberta da própria terra. Os secretários regionais da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, assim como o secretário da Educação, Jorge Carvalho, estiveram na entrega dos primeiros kits que devem chegar a todas as escolas da região. O Parlamento aprovou uma proposta do PSD, com base numa resolução do Parlamento da Madeira, para a atribuição de um apoio extraordinário à habitação para as famílias afetadas pelos incêndios de agosto do ano passado aqui na região. A proposta foi aprovada por todos os grupos parlamentares, exceto o PS, que se absteve. O deputado socialista Paulo Trigo Pereira votou contra.
O diploma foi apresentado pelo PSD, que afirmou que o Governo da República ainda não enviou dinheiro para a recuperação das habitações danificadas e tem por base uma resolução do Governo Regional. De acordo com a deputada social-democrata Sara Madruga da Costa, o PSD pretende um regime de exceção de apoios à habitação para todas as famílias, independentemente dos rendimentos, já que cerca de 30% de famílias afetadas pelos incêndios ficaram de fora dos apoios, conforme explicou a parlamentar. O financiamento atribuído ao abrigo deste programa, destinado a pessoas carenciadas, tem uma regra de cálculo com base nos vencimentos dos candidatos, 3 ordenados mínimos, que deixa de fora 30% das famílias afetadas pelos incêndios que não dispõem de recursos financeiros suficientes para proceder às necessárias obras de reabilitação das habitações, realçou também o Governo Regional. De acordo com o levantamento efetuado pelo Governo da Madeira, as necessidades de financiamento necessário à recuperação das habitações danificadas e ao realojamento provisório e definitivo encontram-se estimadas em 17 milhões de euros, cuja comparticipação é repartida com o Governo da República. Os incêndios registrados na Madeira em agosto do ano passado provocaram 3 mortos, um ferido grave, cerca de 300 imóveis ficaram danificados e os prejuízos materiais foram avaliados em 157 milhões de euros. O candidato da coligação Funchal Forte denuncia o que considera ser o desmazelo, desleixo e abandono a que foi votado o mercado dos lavradores, uma acusação direta à Câmara Municipal do Funchal. Gil Canha aponta, além da falta de limpeza e especulação dos espaços arrendados, a falta de condições de trabalho das floristas. A semana passada, com grande surpresa, fomos ao mercado e verificamos que as senhoras floristas continuam a trabalhar nas mesmas condições de há 4 anos atrás. Por isso, a administração do Sr. Presidente Paulo Cafufo não fez nada. Ao verificarmos essa situação, denunciamos nas redes sociais. E 3 dias depois, o Sr. Presidente veio dizer que em agosto, que a Câmara, no verão, vai fabricar os móveis para as senhoras floristas. Isto é, levaram 4 anos a se perceber que aquela situação de facto não era digna para o mercado, a forma como as senhoras floristas estavam a trabalhar. Outra coisa que é um escândalo e que nós não vamos permitir, vamos alterar completamente, é a situação de especulação dos lugares das barracas e dos espaços que são vendidos, que são alugados pela Câmara Municipal do Funchal. Não podemos ter preços entre os 3.000, 4.000, até 9.000 euros. Há espaços dentro do mercado. É impossível rentabilizar esses espaços. É por isso que o nosso mercado está ao abandono. As críticas à Câmara Municipal de Funchal, feitas por Gil Canha, o cabeça de lista da coligação Funchal Forte, isto a propósito em que se encontra o estado do mercado dos lavradores, diz o candidato que aquele espaço foi votado ao abandono. Já a candidata do PTP à Câmara Municipal do Funchal acusa a atual vereação, presidida por Paulo Cafufo, de discriminar alguns moradores da vereda da Bela Vista, em São Gonçalo. Raquel Coelho diz que há vários anos que os moradores reivindicam à autarquia o alcatroamento da estrada junto às casas, mas os melhoramentos feitos não chegaram a toda a população. Reivindicaram agora ao professor Paulo Cafufo que arranjasse a estrada. Infelizmente o senhor professor Paulo Cafufo só arranjou metade da estrada. Arranjou metade da estrada para servir 10 pessoas e o senhor Belandi, nos terrenos do senhor Belandi do lado de cima, e esquecia-se da restante população, que é a grande maior parte da população, que são cerca de 36 pessoas, que precisam de uma estrada em condições e, como se deve ver, não tem. Portanto, cada vez que é preciso o carteiro vir aqui à zona do carteiro, não passa nesta estrada. Portanto, as caixas do correio têm que ficar numa zona longe da casa das pessoas, o que é um transtorno para as pessoas. O próprio lixo só pode ser depositado no início da estrada. As pessoas que moram aqui longe têm que deslocar, têm que fazer 1500 metros para deitar o lixo, portanto, nos respectivos contentores. E, de facto, isto aqui é um transtorno para a vida das pessoas. A candidata do PTP entende que a estrada existente não oferece condições de segurança, tem um piso irregular, com a agravante de não existirem muralhas de suporte, o que significa que a qualquer momento pode haver desabamento de terras, colocando assim em risco as populações desta zona da freguesia de São Gonçalo. A seleção de Portugal venceu a Letónia por uns expressivos 3
1-0. E o madeirense Cristiano Ronaldo foi a figura do jogo. Marcou 2 golos e fez uma assistência ao terceiro. Cristiano Ronaldo soma já 12 golos nesta fase de apuramento. Tem sido, de facto, um jogador determinante para a seleção portuguesa. Aliás, o técnico da seleção nacional, Fernando Santos, diz que elogia a prestação da equipa e diz que a seleção depende apenas de si próprio para alcançar o apuramento para o Mundial 2018 de futebol. Continuamos a depender só de nós e esperamos, na realidade, a chegar ao último jogo a depender exclusivamente de nós. Houve um pouco de surpresa, talvez, para os 3 centrais, para a forma como a equipa da Letônia jogou, mas, quer dizer, devíamos ter sido mais rápidos a reagir. Eu tentei ir falando até que consegui dizer ao André Silva para ficar mais na frente e, portanto, não era preciso baixar. A partir, penso que daí dos 25 minutos, quando o André ficou mais na frente e a equipa também se organizou melhor no aspecto defensivo, não baixando tantas linhas, a equipa começou a ter a posse de bola, a encontrar caminhos, pronto, e podia fazer o golo antes, acabou a fazer o golo perto do fim da primeira parte, porque o golo é sempre muito importante. Na segunda parte, a equipa da Letónia, que tinha feito um excelente trabalho em termos de atitude, de motivação, de concentração no jogo, obviamente na segunda parte a perder tentou abrir mais espaços e isso depois é mais difícil para jogar contra Portugal. A partir daí também nós estávamos melhor. Ao intervalo tive a possibilidade de retificar 1 ou 2 aspectos do jogo e a bola passou a circular com muito mais velocidade e pronto, acabámos de conseguir um resultado. O jogo acabou por ter um resultado tranquilo, mas a primeira parte houve momentos em que não se adivinhava nada disso. Agora penso que foi uma vitória justa da equipa portuguesa. Os jogadores portugueses acabaram por fazer a festa em Riga, com a ajuda preciosa de Cristiano Ronaldo. O madeirense é já o 3º maior goleador de sempre da Europa. Soma 54 golos esta temporada.